Autópsia de uma múmia. Os ossos de uma rainha egípcia desaparecida poderiam estar enterrados em Edimburgo, na Escócia? Um museu guarda o corpo de uma mulher misteriosa, mas a inscrição que tinha seu nome está perdida. Autópsia de uma múmia traçará suas últimas semanas de vida, revelará os segredos de sua morte e reconstruirá o rosto da criança que estava enterrada com ela. Poderia ser o herdeiro do trono do Egito? Essas perguntas precisam da habilidade de nossos investigadores de múmias. Estes restos foram trazidos pela primeira vez há 100 anos, mas é importante trazer a tecnologia do século XXI para cá e responder algumas perguntas. Este é o desafio e vamos fazer o que for preciso. Tudo o que foi desenterrado, ossos, caixão, tesouros, foi embalado e transportado de uma vez só. Esta é a tampa do caixão no qual a mulher foi enterrada. É muito grande, mais de 2 metros de altura, muito maior do que ela. O tamanho é mais uma indicação do seu status do que da verdadeira estatura que ela tinha em vida. A decoração do sarcófago levou Bill a acreditar que ele data de uma época da história egípcia conhecida por 17ª dinastia. O caixão pequeno, por outro lado, é simples, embora a criança enterrada nele use joias dignas de um príncipe. Enquanto ela se aproxima dos ossos, ele observa as riquezas encontradas no túmulo. Todo esse ouro é lindo, são coisas maravilhosas. A primeira tarefa de Heather é confirmar o sexo. Há diferenças básicas no esqueleto de homens e mulheres. Com toda certeza é mulher. Afirmo isso devido à aparência do crânio. Observei a testa e a parte de trás da cabeça, onde há os músculos do pescoço, e tudo era muito suave e gracioso, o que é um indicativo de uma mulher. Esta vasilha que você vê é decorada com imagens de babuínos. Essas imagens representam a elite dominante, as pessoas que viviam ao redor do rei. São feitas para os sacerdotes, as pessoas mais importantes do país e membros da família real. Então esta é a primeira coisa que pode ligá-la à realeza. Agora, eles precisam unir suas descobertas. Encontrou algum tipo de sinal, algum trauma? Encontrei sim. Encontrei sinais de traumas anteriores à morte. Achei alterações no osso externo. E é uma formação comum, ou uma fratura com várias pequenas fraturas margeando. É uma fratura muito séria também. O que causaria uma fratura como esta? Dá pra ver por aqui que o osso começa a descer e começa a se fundir. Portanto, esta pessoa sobreviveu ao ferimento. Não foi isso que a matou? Não a matou, mas feriu muito. Algum palpite sobre quanto ela sobreviveu depois disso? De semanas a meses. Semanas a meses, excelente. É muito imaturo para determinarmos o sexo. Nós nem sabemos o sexo do bebê. Você encontrou algum sinal de traumatismo em algum lugar? Não achei sinais de trauma ocorridos perto da hora da morte. Analisei a idade deste indivíduo e observei o desenvolvimento da arcada dentária. Com relação aos dentes, esta criança tem provavelmente 2 ou 3 anos, mas depois medi os ossos da perna e o fêmur, o osso da coxa, e eles estão relacionados com alguém pelo menos da era moderna com 1 ano e meio de idade. Isto poderia indicar que ela tinha uma infecção ou doença ou algo que inibisse o desenvolvimento. Realmente não há como dizer se a criança tem relação com essa jovem mulher. Em ossos mais novos, o DNA pode ser a resposta. Mas esses ossos têm 3.000 anos e já passaram por muitas mãos. Em casos antigos como este, é muito difícil para nós extrair o DNA. Com o passar do tempo, o osso degenera e a capacidade de extrair do osso o que precisamos para fazer o teste de DNA fica muito comprometida. Eles precisam encontrar outras maneiras de determinar a identidade da mulher e da criança. Muitas vezes, em casos de medicina legal, o que o artista forense e o reconstrutor fazem nos ajuda a resolver um caso. O rosto será reconstruído pela antropóloga facial Caroline Wilkinson, especialista mundial neste tipo de trabalho. Quando as reconstruções forem reveladas, será que James poderá ver o rosto da realeza, de uma rainha e talvez de seu herdeiro? Eles ainda terão um grande enigma a ser resolvido. Essas pessoas tinham uma ligação pessoal com um poder inimigo. O ouro e as cerâmicas foram encontrados em seu túmulo. Nenhum outro túmulo dessa época contém tantos tesouros.
E isso os liga com a Núbia, que se acreditava ser o grande rival do Egito. Como membros da família real egípcia poderiam ter laços tão íntimos com o grande inimigo do país? A ideia de que ela poderia ser núbia faz alguns pensarem que ela pode ser parte de um casamento dinástico. Seria interessante imaginar que uma princesa núbia ou uma pessoa núbia pudesse se casar com alguém da linhagem real egípcia. Se fosse verdade, isso mudaria a história. Mas temos que chegar ao fundo da questão. Precisamos resolver este enigma. Ela é egípcia? Ela é núbia? A única maneira que conheço de descobrir isso é fazer um teste de isótopo de estrôncio. Estes ossos nunca passaram por esse teste antes. O estrôncio aparece no solo e é transportado pela cadeia alimentar, aparecendo em partículas em nossos ossos. Um dente é usado como amostra. Preso dentro do esmalte, há um sinal de estrôncio tão confiável quanto uma certidão de nascimento. O solo da Núbia e do Egito são diferentes. As amostras de estrôncio serão diferentes. Analisando o estrôncio, seremos capazes de dizer se esses indivíduos são da Núbia ou do Egito. Por mais de 3.000 anos, esses ossos repousaram num lugar a 5.000 quilômetros de distância. Mas onde eles nasceram? Essa mulher seria filha do Egito ou teria morrido longe de casa? O resultado reescreverá a história, provando que uma rainha desaparecida do Egito veio de um outro país? Ou encontraremos outra explicação para a ligação dessa mulher com o reino rival da Núbia? Outra peça do quebra-cabeça será revelada quando sair o resultado. Esta é uma descoberta importante porque temos diferentes tipos de indícios indicando coisas diferentes. O estrôncio nos mostrou onde ela cresceu e nos revelou que, na verdade, ela é do Egito. Fascinante. O que podemos descobrir é muito gratificante. Ela é da 17ª dinastia do Egito, é mulher e é egípcia, e é uma rainha. Minha próxima pergunta é: qual das rainhas ela é? Sabemos que existem várias que viveram nessa dinastia, nesse período de tempo. Mas qual ela seria? 10 faraós da 17ª dinastia. Um processo de eliminação reduz as possibilidades. Pela época que o corpo parece datar, eu acho que há duas fortes possibilidades. Uma rainha chamada Rahanques, que foi casada com o rei, embora não saibamos qual. E outra rainha chamada Namenhat, que foi casada com o rei Sanak II, da 17ª dinastia. Os investigadores de múmias chegaram muito perto de identificar esta mulher. Mais de 3.000 anos após sua morte, temos a imagem de como seriam a mulher e a criança. As reconstruções faciais estão completas. Seriam eles mãe e filho? A pergunta é difícil de responder. No final das contas, embora baseado na ciência, a reconstrução facial ainda é uma arte. Portanto, no final das contas, temos que descobrir por nós mesmos. Temos que tirar nossa própria conclusão. Essas pessoas eram relacionadas? Apesar destes restos mortais terem 3.000 anos, nossa investigação nos ajudou a diminuir as dúvidas sobre quem ela era e a fazer uma imagem dessa jovem mulher e da criança. Uma mulher egípcia com uma vida privilegiada que não a protegeu de um grave ferimento ou de uma trágica morte prematura. A causa da morte permanece incerta, mas o enterro sugere que ela e a criança morreram ao mesmo tempo. Isso estaria relacionado de alguma maneira sinistra às suas relações núbias?